Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Charlene e eu estou aqui em nome da comunidade Renovados em Cristo, para que a gente possa fazer então, iniciar juntos um processo de estudo da Palavra de Deus, né? Para que a gente possa mergulhar nas fontes da Palavra de Deus, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, né? Nessa realidade de beber da fonte das Sagradas Escrituras, né? Muitas pessoas estiveram nos procurando, querendo mesmo fazer um estudo bíblico, querendo ler a Bíblia, e disseram, eu não sei por onde começar, tenho muita vontade de ler a Bíblia, mas não sei por onde eu começo, não sei se eu conseguiria ler, e várias dúvidas ali, né, das pessoas. A gente sentiu mesmo essa necessidade de começar então a fazer esses vídeos para incentivar você que deseja ler a Bíblia, você que deseja ter esse contato diário com a Palavra de Deus, mas que não sabe como começar. Então a gente vai começar juntos, né? Ontem eu estive fazendo um vídeo, mandei para algumas pessoas aí, mas o vídeo deu problema, travou lá no final, então por isso que a gente está fazendo aqui esse vídeo de novo. Então esse vídeo que nós faremos, nós já faremos essa introdução de como que a gente vai fazer essa leitura bíblica diária, de qual que é o método que a gente vai utilizar, e a gente já vai começar a fazer o nosso diário, tá bom? O que a gente precisa, gente, para fazer o diário espiritual? A gente precisa de uma Bíblia, não é? Você precisa de uma Bíblia, na tradução que você tiver aí em casa. Você precisa de um caderno, né? E para que eu preciso de um caderno, Charlene? Porque o método que a gente vai utilizar é o método do Monsenhor Jonas Abib, né? O fundador da Canção Nova. A Bíblia no meu dia a dia. É um método de estudo bíblico, gente, que eu utilizo desde muitos e muitos anos. Né? Então, há muitos anos, esse é o método que eu utilizo, né? Os nossos amigos também aqui, os nossos irmãos de caminhada, eles utilizam esse método também. Aqui vocês veem que é a 28ª edição. Essa capa minha aqui, essa edição minha é antiga, agora eles já mudaram a capa, porque é um livro que tem várias edições, né? Mas o método é o mesmo, muda a capa, né? Mas o método é o mesmo, tá bom? Tem esse método em várias línguas já, vários países utilizam esse método de leitura bíblica, que é muito simples, qualquer pessoa consegue fazer, né? Então, é algo mesmo para que qualquer um de nós consiga ler a Bíblia e que a gente consiga entender, guardar no coração e bebendo dessa fonte até o final da vida, né? Porque o diário espiritual é para a gente ler a Bíblia uma vez só? Não, a gente lê a Bíblia todos os dias. Terminou de ler a Bíblia uma vez, Charlene, será que eu consigo ler a Bíblia toda? Consegue? Você consegue. Eu consigo, você consegue, né? Se eu conseguir ler já algumas vezes a Bíblia, você consegue também, com certeza, e talvez com muito mais fidelidade até. O Padre Léo, ele lia a Bíblia todos os anos. Por quê? Porque ele lia 4 capítulos por dia. Se você lê 4 capítulos por dia, você conseguirá ler, então, a Bíblia toda em um ano. Se você lê 2 capítulos por dia, em 2 anos você lê a Bíblia toda. 1 capítulo por dia você leva 4 anos. Mas é para parar por aí? Não, você continua. Nós vamos continuando nesse processo mesmo de busca na Palavra de Deus. Amém? Então é isso. Nós vamos então, aqui no livro, eu vou pegar na página 44, nessa edição aqui está na página 44. Né? 43 aqui, a página 43 fala assim, olha, como fazer o diário espiritual. O diário espiritual aqui que é uma busca dessa leitura das Sagradas Escrituras, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai anotar lá no alto do nosso caderno, gente. Você já pode pegar o seu caderno aí, se você tiver, lá no alto você vai escrever a data de hoje, 1º de dezembro de 2020, e você já vai anotar aqui o texto que nós vamos estudar. Então aqui eu coloquei para a gente começar com 2 capítulos, né? São 2 capítulos curtinhos. A primeira carta de São João, você vai ver que ela é muito curtinha, né? Charlene, vai começar pela primeira carta de São João, não é por Gênesis, não? Não. No método aqui do Padre Jonas, do Monsenhor Jonas Abib, a gente começa sempre pela primeira carta de São João. E a gente, mas vai ler a Bíblia toda? Vai, né? A gente vai seguir um roteiro aqui de estudo bíblico, começando pelo Novo Testamento. Então, primeiro a gente vai ler o Novo Testamento todo. Gente, tá rabiscadinho?
porque tá velhinho, mas eu tirei um xerox aqui para ter sempre dentro do meu diário, olha só. Aí tem um plano de leitura, com o Novo Testamento todo aqui, do outro lado eu tenho aqui o Antigo Testamento, bem rabiscado por sinal. Né? A gente começa então, segundo o método do Padre Jonas, pela primeira carta de São João. Gente, esse livrinho aqui é muito fininho, tá vendo? Você consegue ler rapidinho e ele já vai te ensinando a fazer esse estudo da Bíblia, né? Ele já vai te ensinando a ler a Bíblia. Então compensa comprar, não custa nem R$20 um livrinho desse. Editora Canção Nova, a Bíblia no meu dia a dia. Procura na livraria católica mais perto da sua casa, ou entra lá no site, né, da Canção Nova e procura, compra esse livro, porque vale a pena ter o livro nas mãos. Você vai ver que vai te ajudar demais. Então tá, fazendo isso, o que a gente vai encontrar no texto bíblico que a gente for ler? A gente vai encontrar promessas, ordens e princípios eternos, segundo esse método. Nós vamos procurar lá, no nosso estudo bíblico, promessas de Deus. Promessas de Deus, gente, a gente vai encontrar muitas, né? Porque Deus tem, a palavra de Deus traz várias promessas. E nós gostamos das promessas, né? Sobretudo das promessas de Deus. Por quê? Porque Deus não volta atrás nas suas promessas. Quando Deus promete, Deus cumpre. Porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é justo, né? Então, as promessas de Deus, elas são maravilhosas e elas sempre vão se cumprir na nossa vida. E as Sagradas Escrituras trazem diversas promessas. Então, a gente vai aprender a encontrar. Eu já vou pular aqui para os exemplos, né? Olha alguns exemplos que o Monsenhor Jonas deixou para a gente aqui. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12. Presta atenção, para você saber identificar uma promessa. Olha, se não é fácil. A todos aqueles que o receberam, aos que creem em seu nome, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Como é que eu vou entender isso? Eu não vou estar lendo isoladamente um versículo, a gente vai estar lendo o texto. E esse texto traz um contexto, né? Então a gente vai compreender o que está dizendo ali o texto bíblico. E dentro desse texto que a gente vai estar estudando, vai ter esse versículo que a gente vai encontrar essa promessa, que a todos aqueles que o receberam, ou seja, que receberam Jesus, a gente vai perceber isso no texto, aos que creem em seu nome, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que maravilha, é uma promessa. Outra promessa, Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É uma promessa, onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está no meio de nós, né? Lucas 11, 13. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Uma promessa, a promessa de que o Senhor nos dará o Espírito Santo. Efésios 6, 8. E estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito. É uma promessa. Cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito. Consegue entender aqui? Compreender que nessas passagens bíblicas aqui existem promessas de Deus, é algo que vai acontecer. Se nós fizermos daquele jeito, se nós agirmos daquela forma, aquilo acontece daquele jeito que Deus está dizendo ali, né? Que o Senhor está nos mostrando. Vamos encontrar aqui as ordens de Deus. Então, aí você encontrou as promessas, gente, anota lá, coloca lá no alto do seu diário. Promessas de Deus para mim hoje. E você vai anotar aqueles versículos bíblicos nos quais você encontrou promessas. Daí terminou? Encontrou as promessas? Você vai identificar as ordens. Lembrando que essas anotações serão feitas depois que a gente tiver lido o texto, rezado com o texto, encontrado tudo isso no texto, aí no final de tudo que a gente vai fazer as anotações, tá? Já estou falando aqui de uma forma prática para a gente já entender que aquilo vai ser anotado. Ordens a ser obedecidas. Deus, que é Pai, tem prescrições claras para nortear a nossa vida. Ele manda, prescreve, proíbe, ordena. Tudo para nos conduzir como filhos muito amados. Seguir seus mandamentos, obedecer-lhes as ordens é o segredo da vida. Então, o segredo da vida é obedecer a Deus, não é isso? Deus nos dá os mandamentos, Deus nos dá as ordens, Deus nos dá as prescrições.
Deus norteia a nossa vida na palavra de Deus. Nós temos várias ordens nas Sagradas Escrituras e é bom a gente identificar essas ordens para que a gente então possa viver. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não conheço qual que é a vontade de Deus, né? Então, conhecer a vontade de Deus, identificando as ordens nas Sagradas Escrituras. Olha só, uma ordem muito conhecida por nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Quem não conhece essa ordem, né, gente? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Não é uma ordem? Uma ordem. Amai-vos como eu vos tenho amado. Outra ordem, isso está em João 13:34. Vamos pegar aqui outra ordem, Mateus 5:37. Dizeis somente sim, se é sim, e não, se é não. É uma ordem. Qual que é a ordem que Deus me dá aqui? Olha, você vai dizer sim, se é sim, e não, se é não. Acabou. Ponto final. Marcos 16:15 diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha essa ordem de Deus, né? É uma ordem. Ide por todo mundo, uma ordem que Deus dá para a igreja. Eu e você somos igreja e nós somos chamados a ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é? Essa é uma ordem de Deus para nós. Lucas 6, de 27 e 28. Amai os vossos inimigos. Olha essa ordem, né? Fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Olha se isso não é uma ordem, né? Aqui está mandando amar, aqui está mandando fazer o bem e aqui está mandando abençoar aqueles que são os nossos inimigos que se voltam contra nós. Que ordem desafiadora! Mas se nós cumprirmos essa ordem, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é ser feliz, é buscar nas fontes da vontade de Deus a verdadeira felicidade, por mais que ela nos desafie, né? Então, em geral, o verbo ele vai vir no imperativo. Dai, fazei, ide, buscai, recebei, perdoai. Isso é um sinal de que é uma ordem. Quando você encontra o verbo no imperativo naquele versículo, é sinal de que você está encontrando ali uma ordem, né? Princípios eternos, gente, aí na hora que a gente chega nos princípios eternos, a gente pensa assim, nossa, esse negócio de princípio eterno já é difícil. Promessa a gente já está mais habituado, até com a palavra, né? A gente sabe o que é uma promessa. Ordem a gente entende também, mas princípio eterno, né? Parece uma coisa mais difícil, mas quando você conseguir identificar, começar a identificar os princípios eternos, você vai ver que você consegue e que não é tão difícil quanto parece, né? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é permeada de princípios eternos. Charlene, o que é princípio eterno? Vamos ver o que o Monsenhor Jonas diz. Os princípios do reino de Deus bem poderiam chamar-se leis do reino de Deus. Não os denominamos assim aqui para confundi-los. Nós não os denominamos assim, como princípios eternos aqui no livrinho, para não confundi-los com ordens ou mandamentos. Então, para não confundir, foi colocado aqui, para não colocar como lei do reino de Deus e não confundir com ordem, aí o Monsenhor Jonas então coloca como princípio eterno. Você vai entender, presta atenção. Os princípios são leis que governam o reino de Deus. Ou seja, no reino, as coisas funcionam desse jeito. São coisas assim que não vão mudar, gente. São imutáveis. Funciona daquele jeito no reino de Deus. Como era no princípio, agora e sempre. Né? É desse jeito que funciona. Então, o reino de Deus ele é regido por princípios eternos, imutáveis, leis permanentes. O reino de Deus funciona dessa maneira descrita nesses princípios. Deus quer revelar aos seus filhos os segredos do reino de Deus, os mistérios do mundo sobrenatural. Eis porque a palavra de Deus está repleta de princípios. No princípio parece até difícil a gente identificar, mas aos poucos você vai ver que não é difícil. Vamos para os exemplos, que nos exemplos a gente fica mais fácil a gente entender. Olha, Lucas 6,36 diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Funciona assim no reino de Deus. Não julgueis e não sereis julgados. Se você não julgar, você também não será julgado. Uma lei do reino de Deus. Se tivesse só lá assim, não julgueis, seria uma ordem, né? Mas presta atenção. Lucas 6,36, vou ler o versículo todo. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados,
perdoai e sereis perdoados. É assim que funciona no reino de Deus. É uma lei do reino de Deus. É um princípio eterno. É assim que funciona. Lucas 18:14, presta atenção. Todo aquele que se humilhar, se exaltar, será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Gente, é assim que funciona no reino de Deus. É um princípio eterno. E não é verdade que funciona desse jeito? Quando nós nos exaltamos muito, a gente acha que está sabendo muito, a gente começa a atropelar as coisas, porque Deus fala comigo, eu sou o iluminado, eu sou... E a gente vai se exaltando. Na hora que se assusta, vem a humilhação. Vem a humilhação. E a humilhação não vem para nos destruir. A humilhação vem para nos ensinar que o caminho do orgulho não leva ninguém a nada. Que o caminho da prepotência não leva ninguém a nada. Que ser superior aos outros não leva ninguém a nada. A humilhação vem para humilhar o nosso coração e a gente voltar para o caminho de Deus, para a gente não perder o caminho de Deus, porque o caminho de Deus, o caminho do reino dos céus, é o caminho da humildade, né? E todo aquele que se humilhar será exaltado. Às vezes a gente está fazendo a coisa certa, às vezes a gente está seguindo ali no caminho certo, mas a gente é pisado, a gente é humilhado, a gente é criticado, não é? Ah, Charlene, então por que está acontecendo isso, né? E aí vai acontecendo isso, mas vai chegar num determinado momento que Deus vai mostrar que aquela obra é verdadeira. Deus vai mostrar que aquilo que você estava fazendo era a vontade de Deus. Digo a vocês, nós estamos vivendo isso nesse tempo na nossa vida, na nossa missão. Por quê? Porque nós passamos por momentos de humilhação, mas chegou o momento em que Deus está nos dando a graça de vermos que aquilo que nós estávamos buscando, que aquilo que nós estávamos fazendo, que as inspirações que Deus colocava no nosso coração, que aquilo era de Deus, que aquilo era verdadeiro. Nós precisamos amadurecer aquilo que Deus colocava no nosso coração, precisamos. E passamos por dificuldades, passamos, mas Deus nos mostrou, não, fui eu que coloquei na vida de vocês. Então, passaram por humilhações, aceitaram, e agora o fruto está maduro, o fruto está pronto, é o tempo da colheita, né? Então é o momento em que Deus vai exaltar, né? Que Deus vai mostrar, olha, você estava no caminho certo. Que alegria quando a gente chega nesse momento, né, meus irmãos? Então é isso, né? Queiramos ou não, é assim que acontece. Isso é imutável. Quem se humilhar vai ser... Quem se exaltar vai ser humilhado, quem se humilhar vai ser exaltado. Uma lei do reino de Deus, um princípio eterno. Tito 1,15 diz assim: para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até a sua mente e sua consciência são corrompidas. 1 Timóteo 6,7 diz: porque nada trouxemos a este mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tudo isso aqui vai mostrando princípios eternos, como que funciona no reino de Deus. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Nada trouxemos a esse mundo e nem vamos levar nada desse mundo. Seria ótimo que todos nós, da nossa geração, entendêssemos esse princípio eterno, né? Que é assim que funciona no reino de Deus. Então vamos viver conforme o funcionamento do reino, né? Então a gente já encontrou as promessas, as ordens e os princípios eternos. O que falta então, Charlene, para o nosso diário? Agora é a hora da mensagem de Deus para mim hoje. O que Deus está falando comigo, meu Deus? O que o Senhor está falando comigo através dessa palavra? Você vai anotar de forma simples, de forma direta, de forma sucinta, o que Deus está falando com você através daquele texto bíblico que você está estudando, que você está rezando, né? Você vai anotar, então, todos os dias a palavra de Deus vai trazer uma mensagem para você. Vai ter dia que você vai fazer uma grande anotação, gente. Deus vai falar tanta coisa ali naquele trecho bíblico que você vai anotar. Tem dia que vai ser uma coisa mais sucinta, uma coisa, né, que você não vai encontrar talvez ali uma grande mensagem de Deus, mas você vai encontrar naquele texto bíblico a mensagem de Deus. Se você rezar com a palavra de Deus, se você meditar nessa palavra, o Senhor vai falar ao seu coração e você vai encontrar essa mensagem. E por fim, como aplicar isso em minha vida?
Como é que eu aplico isso que Deus me falou na minha vida? Aí é a parte mais pessoal do nosso estudo bíblico. O que Deus está falando para mim através desse texto, né? E aí a gente vai anotar então. Notou lá, data, o texto, as promessas, as ordens, os princípios eternos, mensagem de Deus para mim hoje, como aplicar na minha vida. Anota, gente, como é que você vai fazer aquilo se tornar vivo na sua vida? Como é que a palavra de Deus vai se tornar vida na sua vida? E aí a gente terminou então o nosso diário espiritual. Olha que maravilha, gente. Vamos passar lá então para o texto bíblico? Vamos pegar lá a primeira carta de São João. Partiu a primeira carta de São João, lá no finalzinho da Bíblia, hein? Lá no finalzinho da Bíblia, você vai ver que você vai conseguir trabalhar com a palavra de Deus mais rápido, né? A partir do momento que você for fazendo o diário espiritual. Olha só, minha primeira carta de São João tá toda coloridinha aí, toda anotada. Não tenha medo de grifar, não tenha medo ali, né, de marcar. Eu gosto, gente, de fazer a leitura e já ir anotando ali. Eu achei uma promessa, eu coloco ali uma setinha, coloco um P na frente. Encontro uma ordem, coloco um O na frente. Encontro um princípio eterno, coloco PE na frente, para depois eu fazer a anotação. Então eu já leio o texto, não entendeu? Lê de novo, reza com essa palavra, agradeça a Deus, louve a Deus por essa passagem, pelos versículos que mais te chamaram a atenção, né? Converse com o Senhor com aquelas passagens ali, aqueles trechos que desafiaram você, aqueles trechos que você vê que você está na contramão. Peça ao Senhor para corrigir a rota da sua vida a partir daquilo que você leu. Faça a sua oração pessoal. Medite na palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Depois, faça as suas anotações. Vamos lá? Eu vou ler com vocês só o capítulo 1, mas a gente vai fazer hoje o capítulo 1 e 2, tá bom? Então você vai fazer aí no seu diário hoje, capítulo 1 e 2. É curtinho, gente. Num instantinho a gente faz, olha só. Capítulo 1 e 2. Aqui já tá o capítulo 3, então é só essa página aqui e a metade dessa, tá bom? Vamos pegar o capítulo 1 pra gente não se estender muito e você vai fazer aí na sua casa o seu diário espiritual. Vamos lá então? Primeira carta de São João. Primeira epístola de São João. Capítulo 1. Vamos ler juntos? Olha só que maravilha, hein, gente? Vamos rezar, né? Vamos fazer do jeito que a gente precisa fazer. Vamos lá. Vamos pedir o Espírito Santo para que a gente possa aprofundar. Todos os dias, quando você for ler, antes de ler o texto bíblico, peça ao Espírito Santo, para que você consiga compreender a palavra de Deus, para que o Espírito Santo te leve às fontes do conhecimento daquela passagem, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, enche o nosso coração para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Enche a nossa mente, Espírito Santo. Enche o nosso entendimento agora. Toca nos nossos olhos. Toca, Espírito Santo, agora na nossa alma. Preenche o nosso coração. Para que, cheios da Tua presença, Espírito Santo, nós possamos mergulhar nas fontes das Sagradas Escrituras, pela intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos, então. Leiamos juntos, então, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. O que era desde o princípio, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai
e que se nos manifestou. Quem é essa vida que se manifestou a nós, né? Olha só, estava no Pai e se nos manifestou. Quando a gente for ler lá o Evangelho segundo São João, a gente vê que é a mesma linguagem. Então aqui já se identifica por que foi São João, muito provavelmente aqui existe uma unanimidade em dizer que o autor aqui é São João, mesmo que ele não tenha escrito aqui que é ele que escreveu, que foi ele que escreveu. Porque a gente vê a ligação aqui com o Evangelho segundo São João, né? Então é profundo, foi Jesus, a vida que estava no Pai e que se nos manifestou. Maravilhoso isso. O que vimos, ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Aqui a gente já entra também na questão da sagrada tradição. São João aqui já está dizendo que aquilo que os primeiros viram, aquilo que os primeiros ouviram, eles nos anunciaram, né? E isso foi através da tradição escrita, das Sagradas Escrituras e da tradição oral, a sagrada tradição da igreja. Isso foi sendo passado até nós, a riqueza, gente, daquilo que os primeiros experimentaram, desde os apóstolos que viveram com Jesus, a igreja nascente, a experiência da igreja nascente, tudo isso foi sendo colocado tanto nas Sagradas Escrituras como na sagrada tradição. E aqui a gente vê o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, nos remete à sagrada tradição. Maravilhoso isso aqui. Para que também vós tenhais comunhão conosco. Ele fala aqui dessa koinonia, né? Fala aqui dessa comunhão, uma coisa maravilhosa, né? A comunhão da igreja desde o princípio, né? Desde o princípio. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemo-vos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Você quer ter uma alegria completa? Eu tenho um vazio na minha alma, eu não me sinto feliz, eu não me sinto completo. Escrevemos-vos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Que maravilha, meu Deus, né? A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Acompanha aí na sua Bíblia, se a sua tradução estiver diferente, gente, não tem problema não. Eu uso a tradução da Ave Maria. Tem aqui a pequenininha da Ave Maria, tem a Bíblia de Estudos da Ave Maria. Gosto muito, viu? Muito boa. A Bíblia de Jerusalém é muito recomendada aí pelos estudiosos. Louvado seja Deus. Você tem a Bíblia de Jerusalém, use. Você tem a Bíblia da CNBB, use. Tem a Ave Maria, use. Muda um pouco as palavras, mas o contexto é o mesmo. Você vai ver. Pode ir acompanhando aí na sua Bíblia. Versículo 5. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Gente, eu vou parar aqui para não estender muito o vídeo. Você vai ler até o final do capítulo 2, mas olha que